Bem-vindos a mais um episódio. Todo episódio é especial, mas tem uns que aquecem o coração da gente, tem uns que deixam a gente assim tão animado, tão feliz, e vocês vão saber o porquê, porque a gente tem um convidado que ele é um dos caras mais conhecidos, eu não posso nem falar um dos caras, um dos homens mais conhecidos no Brasil e Estados Unidos, e deve ser Canadá, deve ser em tudo que é canto. Ele, sua família, sua esposa linda não está aqui hoje, mas ela ainda vem para falar com a gente. Se chama Ata Anderson. Ata Anderson. De onde veio esse nome Ata Anderson? Tinha um radialista da Rádio Globo, no Rio de Janeiro, que se chamava Iata Anderson. E a minha irmã, quando eu nasci, já tinha 19 anos, a minha irmã mais velha. E ela era apaixonada por esse radialista. Então, o que ela fez? Ela queria colocar um nome semelhante ao dele. E aí colocou esse nome aí que me abençoa até hoje, entendeu? Na verdade, se torna mais conhecido, né? Porque conhecer um Ata Anderson é coisa rara. É verdade. Não Ninguém sei. esquece. Ninguém esquece. Tem algum? Conheceu? Já pesquisou? Tem. Por incrível que pareça, tem. Se você olhar no Facebook, no Google, tem. Eu achava que não, mas depois que surgiu a internet, né? Aí eu vi que eu não era o único. Outra pessoa era apaixonada por esse cara. Também, eu acho que Mas também você era, chegou a viu? já conhecer alguém assim, não? Já conheci Iata Anderson, mais que um. Olha aí. Então tá. Vamos te apresentar devidamente? Primeiro, bem-vindo. Muito obrigado, Bem-vindo. é um prazer. Quando a gente soube que você estava aqui, meu pai do céu, a gente precisa trazer o Paz. O nome dele é Ata Anderson Paz, mais conhecido como Paz, né? Todo Por mundo que me chama de será? Paz. Por que será? Não sei. Por que será? Não sei. A gente tava falando com a Ju, aí a gente, o Ata Anderson, ela, Ata Anderson, escreve direito, fala direito. Ata Anderson Paz, nascido em Campos dos Goitacazes, casado com Sheila Nazaré Paz. Por que vocês botaram o nome inteiro da Sheilinha, gente? Era mais Sheilinha, já estava suficiente, né, Sheilinha amor? Paz, tá É tudo isso. certo. De Belzonte, Isso, a mineirinha. mineirinha, 5 e cozinha muito bem. Cozinha Por demais. sinal, 5 filhos, Cecília de 21 anos e acabou de voltar da missão Feira de Santana, Davi, de 18, que está na missão. Tá na missão. Ele faz 19 anos nesta semana e está servindo na Colômbia, Bogotá Norte. Miguel tem 17 anos, André tem 15 anos, perto de fazer 16. Cara, tu tá na lama que nem a gente, né? Cheio de adolescente. Ai, meu coração. Está bem animado para fazer 16, né? Tá bastante animado pra Por fazer que será 16. que ele tá tão animado? É Eu não que- entendi esse negócio do pai de colocar, tá animado. É Por que quê? na nossa igreja, gente, para quem não é da igreja, da nossa religião, os jovens podem namorar com 16 anos, né? É liberado eles namorarem, né? Com 16, uma idade que tem mais maturidade, por isso ele tá animado, Thiago. Exatamente por isso. Agora eu entendi, faz mais sentido. Tem o Vinícius, que faleceu aos 9 dias de nascido. Hoje ele teria 14 anos, ou seja, mais adolescentes. Seria mais um. Você é formado em letras, tradução e interpretação, serviu missão em BH de 1995 a 1997. Já trabalhou como diretor do Instituto de Religião e agora trabalha como gerente de treinamento do CTM de São Paulo. Que currículo. Eu fiquei cansada. Fiquei mais cansada de saber da quantidade de adolescentes que você Quantidade tem. de adolescente, Minha nossa, amigo, bem-vindo. Também quero fazer bem-vindo ao meu esposo, Obrigado, amor. Thiago Obrigado. Rocha. É um prazer estar aqui. Prazer estar com paz também. Já vi que vai ter muito assunto, porque com adolescente sempre tem muito assunto. Sempre tem. Também agradecer ao nosso patrocinador especial, querido do nosso coração, Russian Torque, que cede esse espaço incrível pra gente, onde a gente está conseguindo gravar com toda essa beleza, que tá tudo tão lindo aqui. Muito obrigada por tudo. Vamos falar de sua vida? Vamos lá. Que o povo não quer me ouvir. O povo quer te ouvir. Vamos lá. Por onde a gente começa, amor? Não, na verdade, por onde começa é assim. Eu já vou trazer uma frase do Paz, que ele falou para mim alguns anos atrás, que falando assim, Paz, você conhece o fulano? Conheço. E ele não é só o conheço. É tipo assim, conhece o Thiago? Conheço o Thiago. Ele é esposo da Andresa, é pai da Bela, da Gica e do Gu. Ele conhece os sabe nomes. detalhes. Então já viu a característica diferente do Paz, né? A outra é que ele falou assim, se ele estiver na Lua e tiver alguém que for membro da Igreja de Jesus Cristo, com certeza conhece o Paz. Ou o Paz conhece ele. Isso é fato. Ou conheço alguém que conhece ele. Ou alguém que conhece ele. Então, estamos bem assim. Perguntar da vida do Paz, da história dele, é a coisa mais fácil do mundo, amor. Acho que a melhor coisa é começar sobre o começo, né? Como é que ele conheceu a Sheila? Como foi essa decisão de casamento? Conta pra gente. Tá bom. Eu tinha muita vontade de
construir uma família, né? Era o meu sonho, assim, sempre foi. Desde quando eu era pequeno, eu pensava, nossa, um dia eu quero ter uma família, né? E aí namorei algumas moças, até fui noivo, né? E não deu certo. E aí um dia eu fui a Belo Horizonte, né? Visitar algumas pessoas que eu conhecia. Fui para uma festa de aniversário de 15 anos e lá encontrei uma amiga que tinha trabalhado comigo no Centro de Treinamento Missionário em São Paulo. E aí ela foi e falou para mim, você ainda tá solteiro, Paz? Eu falei, tô. E ela disse, olha, eu tenho aqui umas amigas que eu gostaria de te apresentar, né? Aí me apresentou para algumas pessoas, mas assim, não deu certo, né? Não tinha uma química, né? Eu voltei para São Paulo e depois de 3 meses ela me ligou e ela falou assim, olha, eu te apresentei para umas amigas, mas eu sei que não tinha muita coisa em comum com você. Mas eu tenho uma amiga, que é minha vizinha. Eu tenho a última aqui na A sacola. última aqui na sacola. Eu guardei essa assim como uma cartada final mesmo. Eu só te testei apresentando aquelas, isso. mas essa aqui que era especial. Essa aqui que era especial. Eu deixei a melhor por último. Sabe assim a história do bom vinho que fica depois que todo mundo já... Então, mas na verdade ela fez o contrário. Ela deu ela deu primeiro e deixou o bom vinho pro final, né? É igual o churrasco. Todo mundo entrega, vai logo com o pão, a salsicha, a linguiça, depois vem a picanha, né? É, isso. Mas ela fez o contrário. E aí o que acontece? Quando ela me apresentou para a Sheila, foi por telefone, nós nos falamos por telefone e a gente combinou que eu iria conhecê-la logo depois. E aí eu fui em Belo Horizonte, nós nos conhecemos, começamos a namorar no dia que nós nos conhecemos. Caramba! A segunda vez que eu vi a Sheila, eu pedi ela em casamento. Não ficamos mesmo, noivos, mas eu já pedi em casamento já. Mas não é isso, é que a Sheilinha é apaixonante. Ela é mesmo. Ela é apaixonante. E mais uma coisa interessante, que não é só ela que é apaixonante. A família dela também é muito apaixonante. Então, passar um fim de semana com a família da Sheila me fez sentir assim, olha, era essa família que eu queria pra mim, entendeu? Ai, que lindo. Então, eu me senti amado. O pai da Sheila pra mim é um pai, a mãe dela pra mim é uma mãe. E os meus cunhados são irmãos pra mim, porque eu amo meus cunhados muito, todos eles. E eles me tratam com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Eu sinto prazer de estar com a família da minha esposa. É prazeroso pra mim, sabe, estar com eles. Você acha que isso deve a eles serem quem são ou também da sua parte de ser quem você é? Eu acho que é uma mistura, sabe? Então, por exemplo, eu venho de família grande, que tinha muitos irmãos. Na verdade, eu tenho uma família muito doida, mas assim, uma família muito grande. E a família da Cheirinha também é uma família muito grande. A mãe da Cheirinha teve 13 filhos. E a minha mãe criou 14 filhos. A minha mãe criou 14 filhos. Então, estar nesse ambiente com muita gente, muitos irmãos, normal para você? É normal. E aí essa bagunça de ter um monte de gente, gritaria, todo mundo falando alto, né? A família da Sheila é bem assim. Tudo é motivo para fazer um churrasco, né? Adoro. E aí foi uma benção quando eu conheci a Sheilinha e conheci a família dela. Na verdade, eu me apaixonei pelo pacote inteiro, assim, sabe? Então, a segunda vez que a gente se viu, eu já pedi a Sheilinha em casamento e 8 meses depois a gente se casou. Quantos anos de casado agora? 20? Agora nós temos 21 anos de casado, vamos fazer... Não, 22 anos de casados. E vai fazer 20, tá indo pra 23. Vamos fazer 22. Ah, igual a gente. Não, a gente vai fazer 21. Esse ano completa 21. É. Vamos Estamos fazer quase 22. lá. E aí casaram. Aí a gente casou, a gente morava em São Paulo, e aí, engraçado que a Cecília veio já na lua de mel. Cecília nasceu 9 meses e 12 dias depois que a gente casou. Todo mundo fazendo conta. Todo mundo fazendo conta, exatamente. Eu Até meu teria pai. feito. E aí meu pai disse assim, nossa, mas você achei que você era tão certinho, que negócio é esse, né? Você não estava na igreja? Não tá na igreja, meu filho, porque ele não é da igreja, né? Então ele começou a contar os meses aí. Aí ele falou, é verdade, dá 9 meses mesmo, Eu né? teria feito um paz. Peraí, um paz. E aí ela nasceu e foi uma alegria muito grande, né? Porque eu sempre sonhei ser pai. E ela nasceu e assim, mudou minha vida, né? Naquele dia que eu vi aquele serzinho nascendo ali, eu acompanhei o parto. Foi a coisa mais fantástica que já aconteceu na minha vida. E para falar a verdade para vocês, cada nascimento dos meus filhos foram eventos especiais assim que eu nunca vou esquecer, né? Foi um momento que eu me senti mais próximo de Deus, que eu me senti mais próximo da Sheila, né? Da minha esposa. E foram momentos assim espirituais, né? Ao mesmo tempo que foram momentos assim de fortalecimento em todos os aspectos. Quando tu fala, Paz, que mudou tua vida, mudou em que sentido? Como assim, coisas específicas? No sentido de que agora não existia mais eu, né? Como até hoje não existe mais eu. Tudo que eu faço
é pela minha família, né? Eu vivo pela minha família, eu trabalho pela minha família, eu frequento a igreja por mim também, mas em especial pela minha família, principalmente nessa fase que eles estão, que é a fase de adolescente, que preciso ver meu exemplo, né? E a igreja me ajuda a ser o melhor exemplo para eles. Porque às vezes eu sou chato, né? Todo pai é assim. Às vezes eu sou chato, às vezes eu erro. Às vezes não, eu erro constantemente. E você não erra, não. Eu Eu, Thiago, a gente erra, mas Tá o errando pai... faz tempo a gente, né, amor? Duvido. Quando meus duvido. filhos assistirem esse podcast, eles vão dizer assim, eles não conhecem como nós conhecemos. Como foi para você, pai, passar de infância para adolescência dos teus filhos? Olha, uma coisa interessante na minha casa, assim, que eu vi, que eu achava que ia ser muito mais difícil, é que os meus filhos tiveram uma transição tranquila. Assim, tem aquela fase de que a gente vê que eles começam a discordar da gente, né? E começam a falar, não é bem assim, pai. E foi assim diferente ver isso começar a acontecer. Falar pra gente, não é bem assim, é desse jeito que tem que ser, corrigir às vezes a gente. Mas eu considero assim que foi tranquila. Foi bastante tranquila. Às vezes, assim, tinha um ou outro ali que era mais, assim, duro, né? Mas tem sido uma experiência muito boa para nós também, ter filhos adolescentes em casa. E eu sou muito defensor dessa geração. Eu acho essa geração, talvez muitos pais que vão assistir esse podcast vão discordar de mim, mas eu acho que essa é a melhor geração que já existiu em todas as épocas. E por que você fala isso? E eu vou dizer por quê. Eu trabalhei com jovens a minha vida inteira. Então, eu trabalhei com jovens no seminário, no instituto, e agora eu trabalho com jovens no CTM. E eu vejo que eles são muito flexíveis, embora as pessoas pensem que eles não são. Eles não são flexíveis quando a gente é muito duro. Então, se eu bato, eu levo. Mas se eu falo com respeito, eu sou respeitado e eu sempre consigo aquilo que eu quero com eles. Então, no CTM tem sido assim com os missionários que são jovens. Com os meus filhos também tem sido assim. Eu vejo que se eu bato, eu levo. Mas se eu trato com amor e respeito, eu aprendo com eles. Por exemplo, muitos assuntos que têm sido muito tratados hoje, né? E que são uma grande polêmica, é o fato, por exemplo, da homossexualidade nas famílias, né? Como que os pais vão reagir a isso, como vão receber. Então eu vi assim que no passado eu era uma pessoa que, quando eu via alguém assim, eu pensava, nossa, e às vezes eu acho que até era um pouco preconceituoso. E convivendo assim com os meus filhos, eles me ensinaram a ser uma pessoa muito melhor, a enxergar essas pessoas como elas são, pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, né, que têm assim uma história, que são amigos maravilhosos, que são pessoas maravilhosas, entendeu? Por exemplo, outro dia, a minha filha estava no quarto conversando com a Sheilinha, e eu estava no meu quarto, e uma pessoa da minha família me ligou. Então essa pessoa da minha família está tendo desafios com o filho, que está com problemas com drogas. E ele teve uma briga com a namorada, e ele bateu na namorada na frente da casa dessa pessoa da minha família. E aí veio a polícia, veio tudo isso, e aí ela me ligou chorando, contando a história, como foi difícil para ela, né? E ela gosta muito da moça. Alguns dias depois, ela me ligou para me contar que a moça já tinha voltado o namoro e que estavam tudo se tratando como amor para lá, amor para cá. E aí ela me disse assim, gosta de apanhar, porque se ela não gostasse, ela não teria voltado. A mãe. A mãe do rapaz. Então, eu saí do meu quarto e fui lá contar para minha filha, né, e para minha esposa, contar essa mesma história que eu estou contando para vocês aqui. E aí eu disse assim, eu repeti o discurso. Gosta de apanhar. Aí a minha filha olhou para mim e disse assim, como é que é, pai? Gosta de apanhar? Eu falei, porque se ela voltou para ele depois de apanhar. E ela disse assim, não, pai, ela não gosta de apanhar. Provavelmente ela cresceu num lar abusivo, que a mãe talvez apanhava do pai, que ela viu isso se repetir na família dela e ela talvez ache isso normal, mas isso não é normal. O que essa menina precisa é de ajuda emocional, psicológica, para que ela saia desse ambiente e saiba que ela merece muito mais do que isso. Ela merece um homem que vai tratá-la com amor, com respeito. E aí eu fiquei olhando para minha filha assim, o orgulho bateu ali, né? Eu fiquei um pouco irritado e aí eu saí porque eu tive que engolir seco. E pensando, eu falei assim, nossa, como ela tem razão, né? Então, por isso eu digo para vocês, sem medo de errar,
que essa geração é a melhor geração que eu já vi em todos os tempos, assim, sabe? Comparando com a minha geração, com gerações mais velhas do que eu, com gerações mais novas, eu vejo que eles são, assim, incríveis. Incríveis. Nossa, rapaz, mesmo. que experiência interessante, legal. E ver, Cecília, o quê? 21 anos, pelo que 21, falou, acabou de né? fazer 21. Traz uma lição de vida tão marcante, né? Uma análise tão ampla, tão profunda de uma situação que, naturalmente, eu tinha o mesmo sentimento daquela mãe dizendo, voltou porque gosta de apanhar, gostou por causa disso. Mas uma visão mais ampla te dá a possibilidade de ver outros problemas que, na verdade, são reais, que precisam ser tratados, para que ela possa sair daquele ambiente. Meios, né? Meios. Quais são os meios para ajudar essa moça? De onde ela veio, a história dela, né? Isso fez parte da história dela. Alguma coisa aconteceu ali. É verdade. Muito bom. Agora, pai, você trabalhou tanto tempo com os jovens. Outra frase que eu também escuto é: você acha que essa é uma geração que não são resilientes? Eu acho que essa geração tem mais dificuldade emocional. Então, e por que que essa geração tem dificuldade emocional? Porque o mundo evoluiu muito e muito rápido. Então, também tem assim, algumas vezes a gente facilita muito as coisas para eles. Né? Por exemplo, a minha filha voltou da missão, ela nunca tinha trabalhado antes. Então ela começou a trabalhar, começou a estudar. Quando eu vejo ela chegando em casa às 11 horas da noite, pegando o ônibus, tudo isso, meu coração fica apertado, entendeu? Quando eu escuto ela acordando às vezes mais cedo do que eu para tomar banho, eu penso, nossa, tadinha, nem dormiu 8 horas. E aí meu coração se quebra assim. Mas eu penso assim, mas eu tenho que deixar. Porque é isso que vai ajudá-la a ter sucesso na vida, a ser uma pessoa mais resiliente. Então, às vezes, eu acho que quanto mais a gente facilita para os filhos, menos resilientes eles se tornam. Mas se a gente conseguir encontrar um equilíbrio, né, de não tornar tão difícil, mas também não facilitar tanto, eles vão se tornar adultos incríveis, porque eu tenho visto também muitos dessa geração entrando na vida adulta e se tornando pessoas maravilhosas. Por exemplo, essa semana mesmo eu visitei alguns brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, né? Eu fui na casa deles e eu vi assim, os adultos maravilhosos que se tornaram. Eu jantei com uma família que convidou outros brasileiros para estarem lá também. Foram meus alunos no instituto, ou seja, eles estão colados nessa geração. E são pessoas assim que eu amo muito e que eu tenho muito orgulho. Então eu sei que eles vão se tornar pessoas maravilhosas se os pais conseguirem ajudar, né? Muito bom. Eu tenho a mesma opinião. Quando alguém começa a falar mal dessa geração, o Thiago sabe. Não, gente, não é bem assim não, calma aí. Eu acho que eles são muito inteligentes, eles são muito mais sensíveis. A gente não tinha essa sensibilidade, né? A gente levantava para alguém sentar porque nossa mãe ficava ali, você tem que levantar porque você não sei o quê. Não, eles já têm uma coisa dentro deles diferente. Eu sou super fã dessa geração e acho que a nossa responsabilidade como pais é ajudá-los a, tipo, vamos lá, além de vocês serem tão maravilhosos nessa área aqui, o que nessa área agora vocês vão caminhar, como deixar sua filha ser resiliente, né? A gente tinha... Nossos filhos, há muitos anos, eles acordam sozinhos para ir para a escola e eu sempre falava para o Thiago, desde que eles acordam, eles têm 10 dedinhos, eles conseguem fazer o próprio lanchinho deles, vamos resolver isso aí. E ano passado o Thiago ficou com muita dó, estava muito frio, o Thiago começou a acordá-los para ir para a escola. Coração, a mesma história, o coração apertou assim, disse, cara, vou ajudar, já acordei, vou acordar. E aí eu lembro que a gente brigou mesmo, eu falei assim, não, você não tem que fazer isso, porque você... Cara, a gente teve um trabalho tão grande para chegar até aqui, eles têm responsabilidade de acordar sozinho, de se vestir sozinho, de fazer sua própria comida, e agora que eles estão grandes, você está acordando, ai, mas está muito frio, muito isso, muito aquilo, enfim, a gente discutiu. Nenhum casal discute, né? Só a gente, amor, discute. Eu e a Sheilinha também, a gente discute. Então eu me sinto mais confortável agora. Se eles discutem, mais tranquilo. tá tudo Com bem, certeza amor. a gente discute. Tá tudo bem. E tem coisas que a Sheila faz que são diferentes das que eu faço, né? Por exemplo, eu acho que ela é melhor com essa situação de deixar as crianças acordarem sozinhos, de se cuidar. Eu tenho um coração mais mole para isso. Então eu acho que a Sheilinha ajuda mais eles a serem resilientes do que eu. Eu acho que lá em casa é meio que uma balança. O Thiago é muito bom com isso. E aí, só para finalizar, aí ontem ele já estava muito irritado, porque os meninos estão acordando todo dia atrasados, só acorda se ele levanta. Aí eu falei, você criou esses monstrinhos aí. Tava tudo indo bem. E faz um tempo que eu venho falando para ele, Thiago, e tal. E hoje, o Thiago, ele é 8, ele é 80.
Aí ele chegou no quarto, bem chateado, abriu a porta, eu só lá do meu quarto ouvindo, né? Deitadinha, ainda na horizontal ali. Ele abre a porta e ele fala, hoje é a última vez que eu acordo vocês. Eu falei, eita, quando ele fala é a última vez, é a última mesmo. vez. Acabou-se, ou seja, eles vão ter que aprender de novo, reaprender a ter responsabilidade em acordar sozinhos. Então não dá para ficar mole. Pais, não fiquem moles. Os filhos precisam aprender a engrossar o casco. Não, e eu acho que tem outro fator, amor, porque a gente, como o pai falou, né, o coração aperta, a gente fica naquele sentimento de ajudar e a gente pensa que está ajudando, mas na verdade a gente está mais atrapalhando, porque a gente está deixando ou limitando para que eles possam ter a capacidade de se desenvolver, né? É verdade. E eu acho que o que vai acontecer, já vou até anunciando aqui, amanhã não acordo, e os outros dias não acordo. E automaticamente, se eles não acordam, aí começam a vir as consequências. Vai chegar atrasado na escola, vai ter falta, vai perder coisas dentro de casa. Ah, eu quero sair. Não, não vai sair. Ah, por quê? Porque você não está cumprindo sua responsabilidade básica. Então começa a vir um ajuste de percurso que naturalmente eles já vão saber, se eu tenho que sair com meus amigos, eu tenho que tirar boas notas, eu vou estudar. Se eu vou sair com meus amigos, eu tenho que chegar cedo na escola, quais são as regras da minha casa para poder ter direito a isso? Então eles vão se adaptar a isso e logo, de novo, é uma geração muito inteligente. Rapidamente pega, vai ajustar o percurso e vão seguir, né? Mas hoje de manhã eu falei para Thiago, o que eu faço então? Eu não acordo eles? Aí eu falei, não, você vai acordá-los. Mas... Porque não foi combinado. Porque não foi combinado. Então, quando eles voltarem, você vai combinar com eles, a partir de agora, vai ser dessa forma. Você vai tirar o celular deles, você vai tirar um passeio com um amigo. Então, você combinou com eles, porque essa geração, como você falou, e eu adorei, inclusive tem que virar um reel isso, eu adorei essa coisa de se você bate de frente, você perde o jovem. Perde. Você leva e você perde o jovem ali. Se você não bate de frente... Eles são muito legais. Eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Eu tô cheia de pergunta. Aí veio a Cecília, depois da Cecília veio... O Davi. O Davi, Isso. que é o que tá na missão que agora. É o que tá na missão. E tá bem. Tá ótimo. A Cecília nasceu em São Paulo, né? Sim. E o Davi nasceu em Recife, o Davi é pernambucano, né? Por isso que eu E senti que o Davi tem um negócio diferente. Eu senti, É. eu lembrei disso assim. O Davi é seu conterrâneo. Não entendi porquê, só senti. E ele tem muito orgulho de ser nordestino, viu? Ele fala pra todo mundo que ele é pernambucano. E o Davi é um menino... A Cecília, eu não falei um pouquinho sobre a Cecília, né? A Cecília é uma menina extremamente doce, amorosa. A Cecília teve muita paciência com as companheiras, se deu bem com as companheiras na missão, quando ela era missionária, né, da igreja. E o Davi está no mesmo caminho, né? O Davi é extremamente amoroso, ele é apegado à família, ele tem muita facilidade de fazer amigos, tem vários amigos em vários lugares. Sempre tem alguém que chega lá no CTM e fala para mim, irmão Paz, eu sou amigo do Davi, né? É seu filho, então, né? E aí ele está lá em Bogotá, na Colômbia, e está adorando a missão. Está na segunda área agora, é uma área que é bastante fria. A gente sente muita saudade dele, ele fala que ele ama a missão, mas ele fala, mas eu quero terminar um dia. Porque eu acho que assim, a missão é a missão, mas tem que terminar, porque tem outras coisas para fazer. Então ele está animado para a missão, mas também está animado para a vida pós-missão também. E eu vejo assim, muitas coisas boas que vão acontecer na vida dele após essa missão, né? Que legal, é bem parecido isso com a Bela, né? Acho que os dois têm meio que uma mistura com a nossa filha. Nossa filha também está na missão e ela é muito paciente com as companheiras. Ela nunca fala mal das companheiras. E eu falo para todo mundo, não, minha filha não tem problema com companheira nenhuma. Ela vai fazer 8 meses da missão e eu fico pensando, não é possível. Eu fiz missão, não é possível que ela não tenha, assim, um problema. Aí, essa semana, ela falou, mãe, mas teve uma que eu tive, assim, ficava um pouco chateada com isso, uma coisinha específica, mas aí eu só relevei. E, enfim, legal, né, ouvir isso. É uma geração boa, não é uma geração briguenta, né? É uma geração maravilhosa. Inclusive, a Bela, tem amigos da Bela que chegam lá no Centro de Treinamento Missionário do Brasil, que são americanos, que vão para o Brasil, e eles falam para mim, você conhece a Bela Rocha? É minha amiga. Tem um que tá na missão lá agora, em São Paulo, e ele estudou com a Bela. E esses dias ele mandou um e-mail para a Bela muito legal,
de tão feliz que ele tá. Ele falou, Bela, todo mundo te conhece aqui, todo mundo conhece sua família, e eu tô tão feliz de poder falar português agora que a gente vai poder falar em português. Que legal, né? É um mundo, assim, tão amplo para eles, né? É verdade. E quando ele voltar, essa amizade, né, vai ser fortalecida, Vai ser né, fortalecida. dos dois. Eu vou fazer feijão preto para ele. Ah, ele vai adorar, vai amar. Ele vai. E aí, teu filho tá na missão, e o próximo... Tem o Miguel tá estudando, mas o Miguel conseguiu um emprego recentemente, né? E aí é interessante que ele é o primeiro que vai trabalhar assim antes de completar os 18 anos, né? Que tá trabalhando de completar os 18 anos. E ele ficou feliz demais. Então, outro dia, eu dei uma carona para ele até o ponto do ônibus, que eu tava indo trabalhar e ele tava indo pro ponto do ônibus. E aí ele disse para mim assim, pai, deixa eu te dizer uma coisa, eu tô numa fase da minha vida tão feliz. Eu tô tão realizado. Eu falei, mas por que você tá tão realizado? Eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tô bem, eu tô muito feliz. E eu fiquei tão feliz com isso. E aí, quando ele ligou pro Davi, né, que tá na missão, quando o Davi ligou no dia que pode ligar, que os missionários têm que ele pode ligar uma vez por semana, né? E aí ele ligou e aí ele disse pro irmão, e como é que tá sendo no trabalho? Aí Miguel disse, tá sendo maravilhoso, eu tô adorando ter o meu próprio dinheiro, né, usar meu dinheiro para pagar contas. Por exemplo, o Miguel usa aparelho ortodôntico. E aí, com o primeiro salário dele, ele que está pagando, né, a manutenção. E ele já se sente todo feliz. Perguntou para mim quanto que eu queria que ele ajudasse em casa. Se eu queria que ele ajudasse a pagar alguma conta, eu disse, não, meu filho, você não precisa pagar nenhuma conta. Falei, mas você vai guardar dinheiro, porque é você que vai comprar as coisas para você levar para a missão. E aí ele disse assim, tá bom, pai, eu vou guardar R$400 todo mês. E já começou a guardar. E aí ele é um menino incrível, ele é um menino assim muito amoroso, ele é um menino inteligente e assim muito sincero também. Por exemplo, outro dia ele falou comigo, ele falou assim pra mim que ia me dar um feedback. Então, do nada, do nada. Pai, eu tenho um feedback. Ele estava no quarto e aí ele começou a falar que um amigo dele tinha desabafado sobre os pais. E ele falou que os pais dele são assim, assado e tal e tal. E ele falou assim pra mim, pai, você não faz essas coisas. Aí eu falei, mas eu não sou perfeito, né? Ele falou, realmente não é, e eu vou te dar um feedback. Falei, pode dar. E ele falou assim pra mim, sabe, pai, às vezes eu vejo você contar aqui as experiências que você conversa muito com os missionários, que você ouve muito os missionários. E eu, às vezes, acho que você tinha que fazer mais isso em casa. Às vezes você chega e você vai pro quarto. Eu acho que você tem que ficar mais com a gente. Você tem que ficar mais comigo, você tem que ficar mais com a Cecília, com a mamãe, com o André. Eu tô achando que você tá ficando meio reservado. Então, acho que você tem que melhorar isso, pai. Nossa, que sincero. E aí eu falei assim, maravilhoso. eu falei assim, demais. tá bom, meu filho, muito obrigado pelo feedback. Tava eu e a Sheila deitados já na cama quando ele chegou à noite. Levantou. Eu sentei, eu cheguei a sentar. Sentar, porque faltou ar, depois esse murro no estômago. E eu falei, tá bom, meu filho, o papai vai procurar melhorar. E assim, eu tenho procurado melhorar, né? Erro ainda, né? Mas eu tenho procurado melhorar isso. A gente tinha medo de falar, né, pais, com os nossos pais. Nossa, eu morri de medo. A gente nunca falaria uma coisa dessa. A gente Jamais. podia pensar. Mas falar? Falar não, a gente podia... E se falasse um tiquinho, a gente tomava um tapão. Isso, eu tomava Mas mesmo. aí me leva uma pergunta. Por que você acha, é a natureza do Miguel, ou você acha que você e a Sheila como pais criam essa abertura com teus filhos? Eu acho que a gente cria essa abertura. Mas sabe por que eu acho que a gente cria essa abertura? Porque assim, na minha família eu não tinha essa abertura com meu pai nunca. Meu pai era um homem muito durão, né? Assim, meu pai, ele tinha muito amor pelos filhos, mas meu pai teve 18 filhos. Então é muita criança, né? Pra criar e tudo, né? Então era difícil pra ele. Mas uma coisa que eu digo pra vocês é assim, que isso me fez pensar assim, eu quero ser um pai mais presente, um pai mais próximo, que meus filhos tenham mais abertura. Eu não queria nem que meus filhos me chamassem de Senhor, mas a Sheila queria. Então ela ensinou a me chamar de Senhor. Então meus pais me chamam de Senhor e chamam a Sheila de Senhora. Mas eu achava que Senhor me distanciava deles. Mas assim, talvez era porque eu tinha que chamar meus pais de Senhor e Senhora, né? Era obrigado isso. Mas eles me chamam numa boa. Agora, a Sheila, ela tinha essa abertura com os pais, assim, bem grande, sabe? Os pais dela são muito abertos para conversar, para ouvir os filhos. Então, eu acho que foi uma mistura de eu ter criado num ambiente que eu não via essa abertura, ver como essa abertura era importante, e a Sheila também já ter tido essa abertura na vida dela, né? Mas eu acho que tem isso e também tem dessa geração. Eles são assim. Tem também. Eles vieram com esse chipzinho diferente. A gente não teve
Esse chip não foi colocado na gente. A gente tinha medo mesmo de falar e eles não têm. Eu tenho uma pergunta para você, antes da gente passar para o seu outro filho. Tá. Eu tenho uma pergunta até meio que sentimental para você, Paz. Como que você espera ser lembrado pelos seus filhos? Eu espero ser lembrado como alguém que os amava muito. E que, assim, embora imperfeito, fez tudo que podia por eles. E, na verdade, assim, essa viagem aqui me emociona um pouquinho. Essa viagem aqui fortaleceu muito isso em mim. Eu conheci a igreja 31 anos atrás e fazia muitos anos que eu não via o missionário que me batizou, né? E eu fiquei com ele vários dias, né? E a gente passeou muito, a gente fez muita coisa junto, conheci a família dele, uma família maravilhosa. E assim, eu comecei a lembrar das coisas que o evangelho fez na minha vida, né? E me fez lembrar, assim, que tudo que eu sonhava, eu tenho hoje. Que são os meus filhos, que é a vida que eu tenho. E eu fiquei pensando, assim, que eu quero fazer tudo que eu posso por eles. Muito mais do que eu tenho feito, né? Desculpa eu chorar, assim, mas eu amo muito eles, assim, sabe? E dando longe, assim, também esses dias, por mais que sejam só agora uns 13 dias que eu tô longe deles, uns 12 dias, eu já sinto saudade, assim, sabe? E eu vejo como que são importantes na minha vida, né? Minha esposa, meus filhos, né? Então, eu quero fazer tudo por eles, assim, para que eles lembrem um dia, assim, que eu fiz o meu melhor por eles. Então você vai conversar mais com eles. Vou, com certeza. Vai dormir menos. Vou dormir menos. Se isolar menos. Me isolar menos. Nossa, que pergunta, né? Tudo que a gente faz é por eles, né? A gente já acorda pensando que como é que tá na escola, deixa eu ver se entrou, deixa eu ver o que aconteceu, como é que será que tá nosso filho na missão. A gente vive em torno da nossa família, né? E quando você consegue ter essa capacidade de fazer isso, você realmente entendeu o propósito de ser um pai e de ser uma mãe, né? Se você não tá fazendo isso, você tem que dar uma refletida, parar um pouquinho, de repente até para uma terapia mesmo, né? Porque você tá tão ali no eu, e não tá conseguindo enxergar a bênção que Deus te deu, né? Que é de ter uma família como você sempre sonhou, desde sempre. E a terapia é muito importante, como você falou, eu mesmo já a fiz. Então pode abençoar muito a vida, tanto a nossa vida quanto a vida dos nossos filhos, porque são eles que vão ver os maiores efeitos na vida deles, né? De ter pais que consigam ajudar, que são emocionalmente fortes, né? Para poder ajudá-los, porque nem sempre a gente consegue ser emocionalmente forte. E a gente precisa de uma ajudinha profissional, às vezes, né? Seus adolescentes deram trabalho, pais? Olha, eles não deram trabalho, por exemplo. A gente gente, aí eu vou a embora. gente não teve problema, por exemplo, de uso de droga, como é que eu posso dizer? De não querer ir para a escola, de estudar, a gente tem que ficar pegando no pé sempre, né? Porque são preguiçosos às vezes, mas assim, trabalho mesmo assim na adolescência, não deu. Eu já tive trabalho assim, um dos nossos filhos, quando era pequenininho, tinha muita birra. E às vezes eu pensava assim, será que isso vai mudar um dia, né? Será que isso vai melhorar? Mas aí hoje ele fala pra mim assim, pai, quando eu lembro daquilo eu sinto até vergonha das birras que eu fazia, né? Então assim, felizmente, graças ao Pai Celestial, ele superou isso, mudou e se tornou um adolescente incrível. E é bom assim que ele mudou isso antes de chegar na adolescência, né? Nossa, não sei nem o que perguntar, amor, porque a gente tem adolescente, né? De vez em quando a gente passa, mas também a gente não teve nada. Não, mas tão eu gritante, acho assim, né? desafios todos vão ter, todos. Mas tem alguns desafios que são mais gritantes, como você falou, que é a questão de drogas, e outros mais pesados, e os desafios normais da adolescência, de sempre perguntar muito. Na nossa época, quando você recebia um não, era não, e não tinha o que discutir. Quantas vezes eu ouvi a frase assim, qual é a parte do não que você não entende? É não, acabou, você não tinha o diálogo. Hoje, como você falou, se eu dou uma resposta dessa para um filho, posso se preparar que vai vir 1000 coisas ali para falar, para fazer, para perguntar. Toda uma história. Mas eu acho que o relacionamento que você e a Sheila têm, Paz, com eles, proporciona esse ambiente
de ter esse diálogo. Nossa, ter esse feedback como teu filho te deu, e certamente muitas outras experiências que vocês já viveram em família, é graças ao trabalho que vocês como pais têm feito. E aí vem a pergunta, se você pudesse compartilhar com a gente algumas coisas básicas que você e a Sheila faz, quais seriam? Olha, a gente busca viver o evangelho no lar, não só na igreja nem na rua, né? Mas assim, no lar com eles também. A gente ora, a gente incentiva eles a irem para o seminário, né? A gente incentiva eles a irem para o instituto, os que têm idade de instituto. A Sheila é muito boa em cobrar o estudo do Vem Segue-me, né? Que o Vem Segue-me é o programa da igreja que a gente estuda as escrituras em família, né? Então a Sheila é muito boa em cobrar isso. Toda noite ela cobra, ela fica até brava comigo, fala assim, sempre sou eu que tenho que cobrar, Lá e também me ajuda aí, né? E ela fala, vem, segue-me, pessoal, né? Para todo mundo se reunir, né? Aí vem um, depois vem outro, né? Eles vêm felizes? Às vezes sim, mas tem dia que eles falam, mãe, agora já tá muito tarde, eu já tava indo dormir. Ela fala, não, vamos fazer, nem que seja um pouquinho, né? Uma escritura. A Sheila é boa para cobrar isso, eu acho que isso ajuda, sabe? Você vê que essas coisas que você falou são negociáveis na sua casa, no sentido de que, tudo bem, hoje não. Às vezes é. Quando a gente vê que eles estão muito cansados, ou quando aconteceu alguma coisa assim que eles não estão no clima ali, é negociável. A gente nunca... Assim, eu já fui mais assim, de ser assim, preto no branco, sabe? De bater o martelo. Mas eu tenho buscado ser mais flexível até mesmo por feedbacks deles que me deram, entendeu? Então, agora eu sou muito mais flexível do que eu era antes. Eu acho que é interessante a gente só explorar um pouquinho isso, amor, porque, de um modo geral, a gente tem visto, até conversado com outros pais, que muitas vezes foi ferro e fogo. Que preto no branco, é aquilo. Mas não necessariamente ajuda. Acho que vai muito da capacidade dos pais, e aí eu respeito absurdamente esse equilíbrio. Eu acho que para essa geração não funciona. Então, por isso que eu falo, o equilíbrio tem que existir. Nem é muito, nem pouco. Nem é muito sobre, vamos falar, sobre as coisas do evangelho, ou não é pouco. Tem que ter um equilíbrio. Ele deve existir, mas tem que ter esse balanço ao ponto de você ter a sensibilidade de dizer, tá bom, hoje não vai acontecer, mas amanhã vai acontecer. Essa semana você não vai na Mutual, mas na outra semana você tem que ir na Mutual. Então, existe um balanço para que você possa ajudar aquele jovem a se desenvolver, entendendo por quê. A gente teve uma situação, não sei se a gente já compartilhou aqui. Na época da Bela, antes de ir para a missão, ela, no high school, ela tinha, assim, muitos amigos. Muitos, inclusive esse que está no Brasil fazendo missão. E tinha muito jogo de basquete, de vôlei, de futebol americano. E ela pedia para ir. E o jogo, normalmente, é terça, quarta, quinta, se deixar a semana inteira, né? Não tem nenhum dia certo, mas às vezes caía no dia da Mutual um jogo que ela queria muito ir. E a gente batia o pé. Não, você não vai, você tem Mutual. A sua prioridade é a Mutual, é a sua atividade na igreja, né? A gente batia muito o pé com isso. E aí um dia, o Thiago até mais do que eu, né, batendo o pé com isso, um dia eu falei, Thiago, não dá. A gente vai perder nossa filha. A gente tem que abrir uma exceção. Então, quando for o jogo tal, deixa ela ir. E aí a gente vai deixar claro, ó, você tá indo nesse jogo, mas isso não vai se tornar uma rotina. Beleza? Beleza. Porque o que acontecia, ela ia pra Mutual chateada, brigada com a gente, e eu não sei até que ponto isso era saudável. Essa geração, ela questiona. Não adianta você falar para ele, você vai fazer, porque ele vai fazer. Mas ele vai fazer chateado, questionando. Eu não questionava você e Thiago não questionava. Mas eles agora questionam. Então, você pode ter essa flexibilidade, isso vai ajudar. O Gustavo tem o jantar do time dele uma vez no mês. Ou duas, sei lá. Ele joga futebol? Não, é sempre... Ele não joga, ele é o gerente lá, ajuda o coach. Mas legal. é sempre que o time vai jogar em casa, na noite anterior eles têm um jantar com o pessoal do time. Então, se o time vai jogar dentro de um mês 2 vezes em casa, então estão 2 jantares, pensa assim. E aí deu uma dor no coração essa semana, porque ele tinha um jantar, era o dia da atividade na igreja. Eu falei, ai, não é possível, tadinho dele. E o Thiago falou, não, você vai para atividade. Só que a nossa ala acabou de dividir, é uma ala muito nova ainda, tem menos jovens, então, Gu, hoje não dá, cara. Hoje você tem que ir pra atividade. E ele foi chateado, tá? Ele não foi feliz, chegou lá até que ele ficou ok, né?
Ok, mas eu sei, como pai, que na próxima atividade versus o próximo jantar, eu tenho que ceder. E aí eu vou nesse relacionamento, nós como pais, vamos ali. Eu estou andando aqui um pouquinho, você anda um pouquinho. Eu ando um pouquinho, você anda um pouquinho. E daí a gente vai meio que caminhando junto. Cada um cede de um lado. Cada um cede de um lado. Se for só eu perco ele. Se for só ele, eu perco ele. É verdade. Eu queria te fazer uma pergunta, Paz. A gente conhece um pouco da sua história. A gente sabe que você tem um filho adotado. E a gente queria ouvir um pouco sobre isso. Uma seguidora minha perguntou se a gente podia falar sobre isso. E não era muito o que a gente ia seguir com você, mas eu sinto no meu coração que isso vai ajudá-la de alguma forma. Então, se você puder falar um pouco. Sim. Então, desde quando eu era solteiro, eu tinha um sonho de ter 5 filhos. Então eu pensava, nós vamos ter 4 filhos e vamos adotar um. E quando eu e a Sheilinha nos casamos e eu falava isso para ela falava, vamos ver. Eu nunca pensei nisso, vamos ver. E aí, com o tempo, ela foi abrindo o coração para essa possibilidade, né? E nós tivemos 4 filhos e eu também tenho um filho que faleceu. Nasceu prematuro, pegou uma infecção hospitalar e ele acabou falecendo aos 9 dias de nascido, né? Que é o Vinícius. Hoje, o Vinícius teria 14 anos, né? E foi um momento, assim, muito difícil da nossa vida. A gente sofreu bastante, bastante mesmo. E, assim, a gente superou, mas ainda é algo que traz uma dor quando a gente relembra disso, né? Inclusive, a Sheila tem as roupinhas até hoje do enxoval. E aí eu falo, por que você não doa? E ela fala, porque ter essas roupinhas comigo é como se eu tivesse um pedacinho dele comigo. Então, essa semana eu estava aqui, né? E aí, conversando com ela, ela disse assim, hoje eu coloquei todas as roupinhas em cima da cama, eu fiquei olhando para todas elas, abri todas, carinhei cada uma delas, depois eu coloquei de volta no pacote, né? Somos diferentes, eu e ela. Quando eu olho as roupinhas, aquilo me traz muita tristeza de lembrar de tudo aquilo que aconteceu, né? Mas para ela, é uma forma dela se sentir conectada com ele, né? Então, eu também respeito isso. E aí, depois que o Vinícius faleceu, né? Ele era o nosso 4º filho. A gente considera que a gente ainda tem ele, né? Então, eu falei para ela, Sheila, agora tá na hora da gente ir para adoção. Então, ela falou, tá bom, eu também acho. Então, começamos a fazer o processo. Fomos no fórum, entregamos a documentação que era necessária. Tivemos um acompanhamento de uma assistente social, de uma psicóloga também. E aí, uns 7 meses mais ou menos depois, nós fizemos um curso. E depois desse curso, a gente recebeu um diploma, que é uma habilitação que eles chamam. Depois de todo esse processo, eles falam, agora vocês estão habilitados e vocês vão entrar na fila de adoção. Então, quando a gente tinha feito a inscrição, nós colocamos que a gente queria um bebezinho. A gente queria ter a experiência de criar desde bebezinho, né? Só que a gente foi num lugar que é chamado abrigo, que é onde ficam as crianças que às vezes estão em situação de vulnerabilidade. E quando nós entramos no abrigo, a primeira vez que a gente foi visitar com uma amiga nossa que era voluntária lá. E ela falou, se vocês quiserem no domingo, vamos comigo lá. Vocês ajudam a ler para as crianças, ajudam a fazer dever de casa, né? Ajuda a dar comida para eles, e a gente foi. Isso só você e a Sheila? Eu, a Sheila e as crianças também. E você levar as crianças. E só para confirmar, em que cidade? São Paulo? Foi em Campina Grande, na Paraíba. Tá. Isso. Tá. Uma cidade que eu amo de coração, um povo que eu amo de coração. Você é cheio de amigos lá, Nossa, né? eu sou cheio de amigos lá, eu amo o povo de lá muito, assim, de Recife, o povo de Campina Grande. E eu passei 12 anos em Campina Grande, né? Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu amo o povo paraibano, assim, muito. Adoro a Paraíba, um estado incrível. Mas, assim, 2 filhos nasceram lá e um eu adotei lá, né? Que foi o André. Então, quando a gente foi lá, a gente entrou nessa casa, né? Era uma casa bem grande. E ele estava brincando assim no chão com outras crianças. Ele tinha 1 ano e 9 meses. Quando ele me viu entrando, ele levantou e ele saiu correndo, disparado. E ele veio na minha direção, assim, abriu os bracinhos para eu pegá-lo. Aí eu peguei ele assim no colo e ele abraçou assim no meu pescoço. Quando ele abraçou o meu pescoço, eu me arrepiei inteiro e eu senti assim, é esse. É meu esse. E aí eu olhei para Sheila, eu me emociono de novo. E eu olhei para Sheila e eu falei assim,
eu quero esse menino aqui, eu quero ele pra mim, né? Eu quero ele pra nossa família. E a Sheila falou pra mim assim, olha, foco, lembra? A gente já se inscreveu. É o primeiro abrigo. É o primeiro criança que a gente vê. Visita. A primeira visita. A gente tem lá a gente colocou lá que a gente queria um bebezinho recém-nascido. Eu falei assim, não, eu sei. Aí os irmãos se apaixonaram por ele já. Foi assim, ó, instantâneo, sabe? Muito, muito, muito. E eles ficaram assim, desesperados, querendo que a gente adotasse ele. E aí eu fui saber a situação dele. Ele morava lá, né? Já fazia uns 2 meses. Mas ele não tinha mais contato com a família dele, né, biológica. Eles estavam fazendo um trabalho para ver se conseguia levar ele de volta para a família, mas descobriram que não conseguiriam levá-lo de volta para a família. E aí a gente deu entrada no processo, mas é tão engraçado, assim, é tão interessante, que nas escrituras falam assim, ó, que José achou graças aos olhos de Potifar. Depois ele achou graças aos olhos de Faraó, não é isso que as escrituras falam? Quando às vezes tinha alguém que iria se casar e achava graça aos olhos do pai da moça, né? E eu vi assim que nesse processo, como é que Deus nos ajudava, porque era assim, ó, a gente achava graça aos olhos da juíza, a gente achava graça aos olhos da assistente social e todo mundo trabalhava para nos ajudar. Então, uma coisa interessante é que em 2 meses, né, saiu a guarda dele para nós. E eu vou contar para vocês como foi emocionante, né? Essa Porque parte é muito aí rápido, né, pai? foi 2 muito rápido, meses, foi muito a gente rápido. escuta pessoas que estão no processo de adoção aí por anos. Isso. Então, somando tudo, 10 meses que a gente começou o processo, demorou 10 meses para que ele estivesse na nossa casa. E aí foi muito rápido. Mas o interessante é que a assistente social foi na nossa casa e essa assistente social nunca tinha ido. E ela foi para saber se estava tudo preparado, mas ela não disse. Quando chegou na nossa casa, ela pediu para olhar as gavetas, para olhar o guarda-roupa, e a gente já tinha comprado tudo para ele. Já estava tudo pronto. Então tinha a gavetinha dele, tinha o guarda-roupa dele, né, com as roupinhas. E a gente foi até comprar num lugar lá perto de Campina Grande, que é Santa Cruz, né? Que é lá em Pernambuco, né? Uhum. A gente comprou um monte de shortinho, um monte de roupa para ele, né? Então estava tudo pronto já, a Sheilinha já tinha lavado, passado, e ela olhou tudo. Só que ela estava sentada lá e nós tínhamos 3 filhos pequenos. E eles começaram a correr, brincar. E o Miguel era danado quando era pequeno. O Miguel jogou um chinelo e esse chinelo bateu no rosto da assistente social. Nossa, meu. Quando Muito terminou obrigada, a visita, Miguel. quando Você terminou foi a incrível. visita, a Sheila me liga chorando e falou para mim assim: não vai dar certo. Depois dessa visita que foi um caos. Ela não vai deixar o André A vir para casa. Sheilinha estava sozinha com eles. Chorou e falou isso. Aí eu falei: não, calma, Sheilinha, vai dar tudo certo. E aí o que eu fiz? Eu fui lá conversar com a assistente social. E eu falei: eu soube que você foi na nossa casa, a Sheila gostou muito da sua visita, mas ela ficou muito preocupada porque um dos nossos filhos jogou um chinelo, pegou em você, ela ficou pensando, deve ter sido um caos, né? E aí ela disse assim pra mim: você acha que eu fui lá na casa de vocês olhar isso? Eu fui na casa de vocês olhar só uma coisa. Eu fui lá olhar se tinha vida, se tinha amor. E isso tem de sobra lá. Então não se preocupe com isso não, de forma alguma, né? E aí eu liguei pra Sheilinha na mesma hora, falei: pode ficar tranquila, né? E aí a gente conversou com a juíza, uma última conversa. Tô encurtando um pouco a história, mas ela disse pra gente assim que ela ia ponderar, que ela ia ver, né, que ela tinha que ver muitas coisas na lei, mas que o desejo dela era de mandar ele para nossa casa. E aí um dia eu estava trabalhando à noite, desliguei o celular porque eu dava aula. Quando eu liguei o celular de volta, tinha várias chamadas da assistente social. E aí eu liguei de volta para ela, né? O nome dela era Francis. Aí eu liguei para ela e eu disse: oi, Francis, eu vi que tinha umas ligações suas aqui. Ela falou: nossa, eu tô desde hoje à tarde, no final da tarde, te ligando. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: vem buscar o menino amanhã que ele é seu. Nossa, quando ela falou isso, mas foi assim uma alegria tão grande. E aí, o interessante é que eu liguei para casa. E quando eu liguei para casa, eu vi os meninos, assim, porque a Sheila colocou no Viva Voz, e eu vi eles escutando. E ela disse: fala, pai. Aí comecei a falar, e eles escutaram, e eles começaram a pular em cima da nossa cama e gritar assim, olha: o André é nosso! O André é nosso! E a nossa casa tinha, assim, um monte de cartazes, sabe? Em todo canto tinha um monte de cartazes, assim, que eles fizeram. Bem-vindo, tinha um monte de coisinha, assim, tudo colorido, sabe?
Então, não foi uma adoção minha e da Sheila. Foi uma adoção da família. Eles quiseram, eles desejaram e eles sentiram. E uma coisa interessante é que o André chegou na nossa casa e aí a gente coloca o nosso filho de castigo. Desde quando tem 1 aninho e meio, assim, a gente começava já a ensinar. Ele já tinha 2 aninhos, mas ele não ficava de jeito nenhum. Ele enfrentava a gente, ele avançava na gente. Ele cuspia na gente. Tentava agarrar a gente, tentava agarrar no cabelo da mãe, quando era pequeno. E a gente, às vezes, se perguntava assim, será que a gente vai conseguir domar essa fera, né? Aí, olha, a gente teve que ir para acompanhamento psicológico, né? Para ver se ajudava. Depois a gente parou o acompanhamento, porque ele mesmo não queria mais. E uma coisa interessante é que a gente, depois que ele foi para nossa casa, a gente continuava visitando o abrigo onde ele morava. Até um dia que eu falei assim, a gente ia sempre no domingo, eu disse, gente, hoje nós vamos no abrigo à tarde. Aí a Sheilinha disse assim, hoje eu não tô com vontade de ir não, acho que eu não vou. Aí ele foi e falou assim, eu também não, vou ficar com a mamãe. Aí eu falei assim, eu também não tô com vontade não. Aí ninguém foi mais e depois disso a gente nunca mais foi. A gente foi até sentir que era uma coisa assim que para ele não fazia mais diferença, entendeu? Então ele sempre conheceu a história dele, ele sempre entendeu a história dele, mas essas birras ele fez assim, algumas vezes, ele foi melhorando, mas às vezes mesmo depois de grandinho ele fazia birra ainda. E ele é um touro de forte, sabe? Ele é muito forte. Assim, nós somos todos magrelos e altos, né? Ele é encorpado assim, sabe? Ele tem um bração assim, a batata da perna dele faz umas 3 da minha. É sério. E ele gosta muito de atividade física, então ele faz musculação, ele joga futebol, ele corre, sabe? Tudo que é assim, esporte, ele faz. E ele é um menino assim, olha, ele é explosivo, ele demora para explodir, mas quando ele explode de verdade. Então se ele zanga assim, ele sai, bate a porta, sai, e a gente fica pensando, para onde que ele foi, né? Daqui a pouco ele volta, aí ele pede desculpa, ele abraça, ele fala que ele não queria ter feito aquilo, assim, de falar alto, entendeu? É um menino, assim, extremamente amoroso, muito, muito, muito amoroso. Por exemplo, eu tô no trabalho e aí ele vê na televisão que eu tenho que viajar para Jundiaí. Eu moro em São Paulo, mas moro em Jundiaí, mas trabalho em São Paulo. Aí outro dia ele viu que tava caindo uma tempestade muito forte. Ele mandou uma mensagem para mim e disse assim, oi pai, tudo bem aí? Eu falei, tudo bem. Aí ele disse, cuidado na volta, porque tá com uma tempestade muito forte. Então, olha só, um menino de 15 anos, é uma raridade uma criança de 15 anos fazer um negócio desse. Com a preocupação que tem comigo, né? Uma vez também eu estava doente e eu precisei ficar de repouso total, na cama mesmo, né? E o médico disse assim para mim que eu não podia nem sair para levar as crianças na escola. Nem isso eu podia fazer. Então eu peguei um atestado de 15 dias e fiquei em casa esses 15 dias. E eu me lembro que o primeiro dia eu acordei bem tarde, né? E aí a Sheila foi e falou assim para mim, a gente morava numa casa que tinha 2 andares, e aí ela falou para mim assim, o almoço tá pronto, pode descer. Aí, naquele dia, eu pensei, tudo que eu queria era ficar nesse quarto hoje, né? E aí, daqui a pouco vem ele tinha, assim, uns 8 anos. Eu vejo quando ele entra no quarto, com um prato cheio de comida numa mão, um copo de suco na outra, controlando assim pra não cair, olha. Tentando equilibrar assim, pequenininho. E ele chegou e falou, pai, o seu almoço. Eu falei, meu filho, muito obrigado. Eu falei, sua mãe mandou? Ele falou, não. Eu falei, quem colocou comida no prato? Ele, foi eu. Foi você que colocou? Ninguém pediu pra você vir? Ele falou, não foi. E aí, olha só como que eu me sinto amado por esse menino, né? E assim, ele é pra mim, assim, um menino que eu amo muito. A Sheilinha ama demais, demais, demais também. E uma coisa interessante é que outro dia ele chegou em casa e eles chegaram do FSY e eles chegaram assim muito felizes, assim muito realizados. Eles amaram participar do FSY, né? O FSY, só para o pessoal saber, é um acampamento da igreja que tem, né, para os jovens. Isso, é um acampamento que acontece durante o carnaval que dura 5 dias, né? E é muito espiritual e eles voltam querendo ser pessoas melhores. E aí eles voltaram, a Cecília foi monitora lá, né? Ajudando os jovens, né? E ela voltou também muito feliz e os meninos também, os dois. E aí eles foram no quarto e eles começaram a contar como foi tudo. E aí eles disseram assim, né, que Miguel falou pra mim assim, eu sou muito grato pela família que eu tenho, pelos pais que eu tenho, pai, eu queria que vocês soubessem disso. E a Cecília falou a mesma coisa, e ele disse assim, olha pai, se eles têm que ser gratos, e eles são gratos, aí ele falou pra mim assim, imagina eu.
E eu disse assim, ele falou, tem que ser muito mais grato. E eu falei assim, não, filho, você não tem que ser mais grato que ninguém. Você tem que ser grato, sim, como nós somos gratos por você, mas você tem que ser tão grato quanto eles. Não tem esse negócio de mais nem menos. Você está nessa família porque Deus quis que você tivesse e porque nós quisemos que você tivesse, porque você assim, algo muito importante que aconteceu na nossa vida. Então, assim, tem sido uma experiência incrível. Foi tudo fácil, assim, mar de rosa a vida inteira? Não foi. Se eu disser isso, eu tô mentindo. Algumas vezes a gente pensava assim, nossa, como é que a gente vai conseguir controlar essa fera? Entendeu? Mas o Pai Celestial ajudou e tudo deu certo. O Paz, é natural vir algumas perguntas, né? Por exemplo, vocês tiveram medo da adoção? Porque se a gente olha de um modo bem grosseiro mesmo, a Sheilinha, 3 filhos, por que adicionar mais um, sabe? Você tinha medo de criar uma bagunça, talvez, no ambiente familiar? Tinha. Eu tinha essa preocupação que nem vinha de nós, mas vinha de pessoas que falavam pra gente isso. Que viu uma adoção que deu errado e que isso atrapalhou muito a família, né? E aí, isso às vezes me preocupava, né? E pode acontecer, como também pode acontecer da gente ter um filho biológico e aquele filho biológico bagunçar a família, né? Então não significa que tem que acontecer porque é o filho adotivo. Eu não acredito nisso, entendeu? Mas eu acredito também que algumas coisas que essas crianças passaram, né, na vida, quando eram pequenos ou quando estavam até mesmo na gestação, elas trazem uma carga que precisa ser cuidada, né? Precisa ser cuidada talvez psicologicamente, emocionalmente, precisa de amor, precisa de paciência e as coisas vão dar certo, entendeu? Como você lidou com as perguntas difíceis? Tiveram perguntas difíceis? Olha, ele nunca gostou de fazer perguntas assim, ele não fazia, mas o que a gente tinha decidido é que a gente só responderia aquilo que ele perguntasse. Então a gente nunca chegou para ele para falar assim, olha, foi assim o seu processo, o processo de adoção. Foi a sua mãe, era essa pessoa que a gente conheceu ou que a gente não conheceu. A gente não fazia isso, entendeu? De puxar por esse assunto para ele. Mas quando ele vem, a gente fala. Então, por exemplo, uma vez ele me perguntou se os pais biológicos dele eram altos ou eram baixos, porque ele queria saber qual era a estatura que ele teria. Justo. Porque Justíssimo. vocês são imensos. Exatamente. Então eu falei pra ele, né, que os pais dele eram baixinhos e que provavelmente ele seria baixinho. E aí ele tá muito feliz, porque ele cresceu muito mais do que ele pensou que ele cresceria. Ele tá com 15 anos e ele, assim, ele é da altura dos jovens, todos, assim, que são amigos dele. Ele é, assim, próximo da altura, entendeu? Ele não se sente pequenininho. Até das moças, né? Tem uma que ele acha linda e maravilhosa, que não é mais alta que ele, então ele tá feliz da vida. Ele tá feliz da vida. Muito bom, pelo menos, né? Tem alguma frase ou atitude que você gostaria que as pessoas parassem de fazer para pais adotivos? Te incomodava alguma coisa que as pessoas falavam? Não. Eu fui tão abençoado com isso, porque, olha, as pessoas nunca fizeram nada que eu me lembre que me constrangessem, que constrangessem ele. Então, uma das coisas que as pessoas faziam, às vezes, é porque, assim, Fisicamente ele é diferente, ele é bastante diferente. Só que, assim, sempre encontrei características nele que são parecidas comigo. Por exemplo, o cabelo dele é mais cacheadinho. Eu falo, olha, meu cabelo é ondulado, né? O nariz dele é diferente dos meninos. Os meninos têm um nariz mais como o da Sheila, mais afiladinho. Eu já tenho um nariz mais barraquinho, como o dele. Então, sempre que alguém falava, eu brincava, falava assim, mas ele é muito parecido comigo, olha, você não acha? Então, até hoje, ele diz assim, os meninos são parecidos com a mamãe e eu sou parecido com o papai. E, assim, a gente criou isso e tem isso. Mas não era porque as pessoas faziam por maldade. É porque a gente, às vezes, até fala, isso parece com o pai, isso parece com... Ah, mas isso não parece com ninguém, né? Parece com quem ele? E as pessoas não sabiam e falavam. Mas as pessoas que nos conhecem, que são nossos amigos, tratam ele assim com muito amor, com muito carinho. Nossos amigos tratam ele com tanto amor quanto os outros. Os nossos parentes amam ele demais. O meu pai tem 94 anos. Toda vez que a gente vai lá, o que o meu pai mais conversa é com ele. E ele, quando meu filho era pequenininho, quando o André era pequenininho, ele dizia assim, vem cá, paraibinha de vovô. Então, quando ele liga, ele pergunta, como é que estão os meninos? Mas o primeiro que ele pergunta é assim, e como é que está o Paraíba? Porque ele tem muito apego a ele, entendeu? Bastante mesmo. Você acha que o André, em algum momento que ele está passando hoje, está na adolescência, ele já se sentiu, que compartilhou com vocês, assim, não parte da família?
Eu acho que ele nunca se sentiu, mas ele já ficou bravo no passado. E aí eu já vi ele fazer o seguinte, ele já disse assim, olha, eu vou embora dessa casa, eu vou embora dessa família. Eu não gosto dessa família. E aí uma vez uma psicóloga falou pra mim e pra Sheila que quando ele dissesse isso, a gente tinha que pegar a bolsa dele, uma bolsa. Isso era pequenininho, ele tinha assim uns 8 anos, entendeu? Agora ele não fala mais isso de jeito nenhum. Aí quando ele tinha uns 8 anos, 7, 8 anos, e aí ele falou isso. E aí a Sheila pegou a bolsa, assim como a psicóloga disse, entregou pra ele e falou assim pra ele, você quer ir embora? Essa casa é sua, nós te amamos muito, mas já que você não quer essa família e você não gosta dessa casa, tudo bem, tá aqui sua bolsa, pode colocar suas roupas. E quando a Sheila fez isso, ele gritou assim, eu não vou embora. E a gente ficou preocupado, né? Porque a gente pensou assim, nossa, olha, isso foi muito ruim. E aí depois eu tava conversando com a psicóloga e eu disse a reação que ele teve. E ela foi e falou assim, quem te disse que foi ruim? Era essa reação que eu esperava. Porque essa reação dele mostrou pra ele que ele não quer isso. E também vocês sabem que ele não quer. Que é só uma ameaça, porque ele sabe que isso talvez é uma coisa que ele pega vocês. Então ele nunca mais vai fazer. Então ele não faz mais, entendeu? Nunca mais fez. E isso também não diz respeito a só um filho adotivo, Não, né? A sim. gente já passou por isso também, tá? De bater um desespero. Você fala, não é possível que eu tô ouvindo uma coisa dessa. Bate até um desespero, mas não vai. Não foi. E é interessante porque na adolescência, se a gente lembrar da nossa adolescência, quantas birras a gente fez. E a gente, às vezes, falando sobre isso, um de nossos filhos teve um momento também que, assim, de revolta, falou, eu vou embora, não quero mais ficar nessa casa, não sei o quê. Eu já ouvi também. E a gente falou assim pra ele, tá bom, você quer ir embora mesmo? Então senta aqui, deixa eu te dar uma realidade de como vai ser a sua vida. Você vai ter que fazer isso, vai ter que cuidar disso, daquilo, pode pegar suas coisas. Agora pode ir. Não, aí já sente aquele... Cai em si, né, na realidade, faz, não vou. E aí chora, aí se arrepende, aí vê a dor que é. Teve um deles que até pegou a mochila, encheu a mochila. Aí quando o Thiago deu a lista das responsabilidades que ia ter saindo da casa, vou mais não. Vou mais não, desistiu. Mas chegou a pegar a mochila e esse é o momento que a sua alma vai embora, né? E você fica ali se sentindo a pior pessoa do mundo. É verdade. E é bem complicado. Então, Paz, é muito legal ver o que você tem passado. Isso é incrível. Mas, infelizmente, nem todas as famílias que adotam têm o mesmo sucesso, vamos chamar assim. Tem seus desafios até hoje. Que conselho, Paz, você poderia dar para essas famílias que têm filhos adotivos que passam por dificuldades? Ok. O conselho que eu tenho é que esses pais têm que impor limites para esses filhos, porque eles têm que aprender que limites existem. Não ser extremamente duros. Eu acho que às vezes eu errei um pouco nisso. Às vezes eu me achei duro demais. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria sido menos duro, mas eu teria mantido ainda os limites, porque é muito importante que eles entendam que a vida tem limites. E tem que fazer isso enquanto são pequenos, porque depois que crescem, fica bem mais difícil. Eu acho que também tem que ter muito amor, demonstrar esse amor, deixar muito claro o quanto ama e, se necessário, buscar ajuda psicológica mesmo, porque na verdade se já está dando trabalho é porque precisa de ajuda psicológica. É muito importante que busquem ajuda psicológica. Nós somos religiosos, né? Mas talvez tem pessoas que que estão aqui ouvindo que não são, né? Mas eu acho que é extremamente importante centralizar também a vida em Cristo. Eu acho que o Evangelho ajuda os pais a ajudar os filhos. A igreja é uma fonte muito grande de recursos. Então, às vezes tem um ditado lá no Brasil que a gente fala, né? Santo de casa não faz milagre. No Nordeste fala, santo de casa não obra milagre, né? Então, às vezes, você fala uma coisa 1000 vezes pro seu filho. E aí, às vezes, você tá vendo que não está surtindo efeito, você fala com o bispo, ou com o pastor, né? Ou com o padre, e essa pessoa vai chamar seu filho, às vezes, para dar um conselho, e ele vai ouvir. E vai enxergar por um outro, vai ouvir assim da boca de uma outra pessoa, e talvez ele comece a enxergar aquilo diferente. Então, eu acho assim que o Evangelho traz uma ajuda muito grande para os pais. Então, eu acho assim que tem que criar os filhos no Evangelho e vai fazer uma diferença muito grande. Muito bom. É bom ouvir isso, porque a gente, como líder da igreja, a gente muitas vezes nós estamos do outro lado, né? Sendo suporte para algum pai, alguma mãe que está passando dificuldade. E a gente tem muitas experiências, eu acredito que você também, tanto tempo trabalhando com jovens,
de ver casos de sucesso, né? De você olhar aquele jovem e falar, nossa, qualquer pessoa de fora falaria, não tem jeito isso daí. E aí o evangelho, os líderes, a juventude, todo mundo ali trabalhando com aquele jovem, consegue ajudá-lo e eles conseguem passar por essa fase com Cristo, não tem jeito, é só por Cristo, né? Meu bispo, agora no começo do ano, entrevistou meus filhos, né? E aí eles chegaram em casa. E quando eles chegaram em casa, eles falaram, pai, olha, agora nós vamos fazer isso em todas as áreas, profissional, espiritual, física. E aí eles foram falando, e aí eles falaram, nós estamos passando isso para você porque o bispo pediu que eu falasse para você ajudar a gente, tá bom? Aí eu falei, tá bom. Então, olha só, em vez de ser eu que falou para meus filhos e pediu o suporte do bispo, foi o bispo que falou com eles para pedir a minha ajuda. Então, quer ajuda melhor do que essa, né? E então, assim, os líderes da igreja geralmente são bons, são excelentes amigos, que abençoam a nossa vida, abençoam a vida dos nossos filhos e fazem uma grande diferença, né? Eu tive uma experiência na semana passada, retrasada, eu sou presidente das moças da minha ala agora, e uma das mocinhas falou que estava chorando muito no quarto. Às vezes eu fico chorando muito no quarto, com essas vozinhas bonitinhas que elas têm, né? E quando ela foi embora, obviamente ficamos muito preocupadas, a liderança das moças, e uma das minhas conselheiras falou, a gente precisa se preocupar com ela, a gente precisa ligar, ir até a casa dela, envolvê-la. E é um problema que essa moça está tendo, um problema que a família está tendo, né? Ela acabou de chegar aqui, ainda não fala muito bem o inglês, tá no processo, né? É normal tá nesse processo ali de adaptação aqui, não tem muito o que fazer. Só muito suporte, né? E a gente conversou sobre isso, de ajudá-la a se sentir amada. E ela tá indo para todas as atividades. E ela fica lá bonitinha, participa. E algum momento daquela semana, aquela moça tá tendo amigas ali, pessoas que estão conversando com ela, dialogando ali no 1 a 1 com ela, que ela não tá sozinha no quarto dela, né? É verdade. Muito bom. Então esse suporte é muito importante, né? Esse apoio, né? Pai, daria pra gente ficar conversando contigo aqui por horas, sabia? Tinha que ter episódio 2, 3, 5, 40... Dava uma fácil aqui, uma temporada com Ata Anderson. Ata Anderson, ele está de volta. Muito obrigado, Paz. Nossa, que momento. Acho que tanta coisa que a gente pôde falar aqui, tantos ensinamentos, e o que eu acho que é o mais legal de tudo é que você, né? Você e a Sheila. Eu falo você e a Sheila, mas a essência de vocês, né? É isso que motiva, que traz pra gente tão bons conselhos. Saber que tem essa possibilidade de sucesso, que não é fácil, tem os desafios, não somos perfeitos, mas é possível. A gente quer encontrar vocês agora. Na próxima vez. A família inteira, né? Quando a gente for ao Brasil. Ótimo, excelente. Vocês vão encontrar a Sheilinha. Porque, na verdade, assim, todas as coisas boas que eu tenho na minha vida, né? Eu acho que, assim, 80% vem da Sheilinha, né? Da pessoa que ela é, de tudo que ela faz por mim, de tudo que ela me ajuda. E tenho muita gratidão por ela, muito mesmo, né? Na minha vida. Legal, Pai. Coisa boa. A gente recebeu um casal de amigos que você conhece, a Juliana e o Marcelo, com 3 dos 4 filhos. Eles estavam na nossa casa por esses dias. E foi tão legal ver, tipo, a Juliana e o Marcelo, pais daqueles meninos enormes, super educados, super gentis. E ver um pouco do Marcelo e da Juliana se juntarem ali naqueles meninos. Eu tô animada para ver sua família, ver seus filhos. Eu lembro da Cecília, pequenininha. E o Davi também. E o Davi, só os dois. Vocês foram até para o aniversário de 1 ano do Davi, que foi no prédio que o Marcelo e a Juliana moravam. Ah, mas aí eu não lembro, amiga. Então, tá vendo que ele tem uma memória absurda, amor? A gente tem fotos que ajudam a gente a lembrar, entendeu? Eu vou olhar e não vou nem me reconhecer, tem tanto tempo. Não, o que eu posso confessar, que a Sheilinha me desculpa, mas o que eu posso confessar, eu lembro muito bem do jeito amoroso de vocês e do tempero da Sheilinha, que era coisa fora de série. É verdade, viu? Vocês nos inspiram muito. Eu estou muito feliz que você está trabalhando no CTM, no Centro de Treinamento Missionário, recebendo esses jovens lá. Eles são muito abençoados de ter você lá por perto. Eu não sei o quanto você tem contato com eles. Eu espero que muito. Eu espero que você não fique dentro de uma sala só. Eu não gosto. Eu gosto de ficar no meio deles mesmo. Eu posso visitar o CTM quando eu for lá? Com certeza, vai ser um prazer. Posso dar uma palestra lá? Agora que quer fazer aí o quê? A gente teria Aquelas que pede pouco. A gente teria que pedir ao presidente do CTM, né?
Mas a gente pode falar com ele. Eu conheço o presidente. Ah, então tá Presidente tudo Silva. certo. Agora é o presidente Camargo. Conheço também, Com quem você conhece fotografei a também. família dele. Olha aí que benção. Ou seja, quer fazer uma campanha aqui. Presidente, eu quero dar uma palestra, Camargo, é eu isso? quero dar uma palestra, tá? Para os jovens. Me chama, me liga aqui embaixo, bota o número. Vou falar para ele assistir esse podcast para ver o final. Falar, o final é importante para você, No final presidente. tem a cereja do bolo, presidente. A gente pode visitar mesmo? Não, podem mesmo. E vocês podem almoçar comigo lá. Vai ser um prazer receber vocês Então, dois. eu quero almoçar na sua casa, pai. também. Eu quero almoçar Não, lá. então- Você então quer almoçar almoçar? os dois. Então vocês É. almoçam nos dois. Vocês almoçam Então, no fechou. CTM e depois fecham na minha casa. Então Mas vai ser um combinado. prazer receber Então, vocês na minha bora, casa amor, também. vamos pra Jundiaí. Podem ficar na minha casa também quando vocês estiverem lá em São Paulo. Amor, tá tudo resolvido. Tudo resolvido. Se der tudo errado no podcast, pelo menos ganhou essa viagem. É verdade. Muito obrigada. Eu que Volte agradeço. sempre que você estiver aqui. A gente vai fazer um podcast viajante. Quando a gente estiver viajando, eu vou levar microfone e câmera. Então, quando a gente for ao Brasil, quando eu for ao CTM, eu posso fazer um podcast viajante? Pode. Sei lá. Pode sim, com certeza. Podemos apresentar o CTM para todo mundo? Podem também. Podem apresentar sim. Gente, ele tá deixando tudo. Bom, continua pedindo agora. Vamos pra parte Nós temos- financeira Nós agora. temos amor. uma equipe lá, que é a equipe que trabalha com essa parte. E eles são maravilhosos. Eles vão te dar todo o apoio e todo o suporte. É? Aham, pode ter certeza. Cara, a gente é uma pessoa certa. Você sabe que a nossa filha, que tá na missão, ela começou a fazer vídeos por conta dela, e depois fez com mais fé, com a Central das Escrituras, só sobre a vida missionária. E aí agora o departamento de mídia da igreja está fazendo mais ou menos o que ela fez com dois irmãos, um elder e uma sister, né? Um rapaz e uma moça, que eram irmãos, então gravaram toda a rotina deles e gravaram inclusive lá no CTM. Que legal. Muito legal. Foi inspirado no que a Bela fez. Ai, que fofo. A gente teve muitas experiências legais e tenho ainda, né? Porque eu posto as coisas dela. Cada vejo. relato que as pessoas fazem de estar voltando para a igreja, de estar se batizando na igreja. Um judeu recentemente se batizou. Olha que legal. Foi assim um batismo hoje, pode te contar depois no off, mas foi muito legal. A gente tem tido muitas experiências incríveis. A Flávia, do Rio Grande do Norte, de Natal, né? Flávia se batizou, conheceu vendo os vídeos da Bela e os missionários foram lá. Olha só que Eu bênção. eu preciso do número dos missionários de lá, eu consegui, eu tenho vídeo da Flávia sendo batizada. Essa obra tá maravilhosa. Demais. E essa juventude, né? Porque a gente Nossa, não com sabia nem, certeza. acho que a gente não ia nem saber clicar no negócio. Peraí, tá de cabeça pra baixo. E eles E eles fazem fazem essa. muita coisa. Pelas redes sociais, né? Muitas coisas boas. Que legal. Amor, mais alguma coisa? Queria ficar mais tempo, mas não permite-se. Mas estou muito feliz, Paz. Obrigado. Obrigado Eu que mesmo por ter vindo agradeço. aqui. Foi um prazer Obrigada. encontrar vocês novamente, meus amigos. Muito, muito obrigada. Gente, obrigada por terem ficado até aqui. Eu tenho certeza que vocês ficaram até o final, porque não dá. A gente tem o Luciano aqui, o amigo do Paz, que chorou, já conhece as histórias de trás para frente para trás, fez missão com ele, estava aqui chorando, tá? São histórias muito comoventes, a gente está muito feliz. E acho que quando eu te apresentar de novo, eu vou te apresentar como o irmão favorito de Jesus Cristo. Oh. Acho que você é o irmão favorito dele. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.